Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, Liliane. Boa noite, Wesley. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Pablo? E você? Tudo bem. Maravilha, maravilha. Também estou bem. Vamos falar um pouquinho sobre trabalho à altura hoje. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo e com todo o público que nos assiste aí, compartilhar algumas coisas bem interessantes, algumas cases, né? Conforme, né, Liliane? Aquela playlist que o Wesley preparou lá, sensacional. Eu mesmo, quando ele falou lá no primeiro item, eliminação de trabalho à altura, já lembrei de dois casos, e vou comentar aqui daqui a pouco sobre o dia que um robô evitou um trabalho à altura. Vocês vão conhecer esse caso, muito interessante. Né? Pessoal, então, boa noite, né, para quem já está aí. Hoje, infelizmente, a gente não vai contar aí com a presença do César. Ele teve uma fatalidade na família, então, infelizmente, ele não vai poder conseguir participar conosco nessa live. Né? A gente, de antemão, né, deseja toda a força aí para ele, para a família dele. Né? E se Deus quiser, nos próximos encontros, ele vai estar aí com a gente. Né? Hoje é a nossa terceira live, né, do grupo Profissionais SSMA. Graças a Deus, vem crescendo, né? O público vem fidelizando aí com a gente. O Wesley, para quem não conhece, é o nosso consultor especialista aí, né, em trabalho em altura, em PGR. O Pablo também, especialista em segurança, nosso colaborador aí da Stellantis, né, Pablo? E aí, pessoal, a gente, nessa terceira live, veio trazer para vocês um pouquinho da NR35, né? A hierarquia das medidas de controle, a gestão dos EPIs, né? O que a gente realmente precisa verificar lá em campo, né? Como que tem que ser essa nossa atuação na área de segurança do trabalho? Como que tem que ser o nosso apoio, né? As nossas auditorias, para onde tem que estar voltado aí a nossa visão? Né? E gostaria de agradecer ao pessoal aí do grupo Profissionais SSMA por todas as mensagens que eu tenho recebido, tá? Vou dar um feedback aqui para vocês, né, na nossa live. É com grande satisfação e com muito carinho que a gente conduz esse grupo, né? E essa semana mais 3 pessoas foram recolocadas por vagas que nós compartilhamos. Então eu fico muito feliz, né? E a gente está conseguindo aí ser sementinha do bem, conseguindo ajudar pessoas a se recolocar no mercado de trabalho e conseguir um pouquinho falar de segurança com leveza, né? Nesses bate-papo que a gente vem proporcionando. E aí, primeiro eu vou passar a palavra aí para o Wesley, né? Ele vai falar um pouquinho sobre essa proposta de hoje. Depois o Pablo também vai falar um pouquinho e a gente vai iniciar aí com os cases e com os tópicos que a gente preparou para vocês com muito carinho. Então, acompanhem a gente, convide os colegas de vocês, envie o link da live, participem, mandem suas dúvidas, né? Vem com a gente, vamos aí aprimorar os nossos conhecimentos, crescer profissionalmente e realmente nos tornarmos aí profissionais diferenciados no mercado, né? Agradecer a presença aí dos técnicos de segurança que trabalham comigo, dos que já trabalharam. Meu pai está presente na live, como sempre, né? Então, é uma responsabilidade. Tem pessoas que eu admiro muito que estão nessa live, inclusive vocês dois aí que são meus parceiros, né? Então, vamos iniciar. Chega de tanta falação, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí de NR35. Com você, Wesley. Perfeito, Liliane. Obrigado aí pelas suas palavras. A gente vai falar um pouquinho da NR35. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a NR35 é uma ferramenta de gestão. É uma norma de gestão que responde a um risco, né? Cada norma ela é criada em resposta a um risco. E, no caso, a resposta é o risco a trabalho em altura. Muitos profissionais de segurança do trabalho acham que a NR35 se resume lá a um apto, né, no ASO para trabalho em altura e entregar um cinto e fazer um treinamento de NR35 com carga horária mínima de 8 horas. E, na verdade, não é isso que a norma quer, né? A norma quer muito mais que isso. Ela quer que a gente defina
medidas para evitar o trabalho em altura, ela quer que a gente escolha o equipamento mais adequado através de uma análise de risco. Então, a gente poderia fazer uma live, por exemplo, só sobre a análise de risco da NR35. Porque se você fizer um processo de análise de risco ali, você vai definir conteúdo programático para o treinamento, você define o equipamento necessário para o trabalho em altura, você vai definir o meio de resgate. Então, o seu plano de resposta à emergência tem que responder à análise de risco. Então, a primeira coisa realmente que a gente tem que pensar é a NR35 é uma ferramenta de gestão, é uma norma de gestão. E dentro dela, a gente vai pensar em planejamento, ou seja, planejar o trabalho em altura. Como esse trabalho em altura precisa ser planejado? Planejamento é você fazer um passo a passo, ver quais são as situações de emergência, o que pode acontecer. O melhor equipamento é construir um plano para isso. É atuar na antecipação, aquela antecipação de riscos que a gente vê na NR9, né, ela tem que estar dentro da NR35 também. E a antecipação, a gente pode pensar em projeto. Como no projeto, quando eu estou construindo uma estrutura, né, como que eu vou pensar na pessoa que vai dar manutenção nessa estrutura? Quem vai trocar a lâmpada? Né, a pessoa que vai dar manutenção no motor? Né, a pessoa que vai dar manutenção numa correia transportadora? Isso tem que estar sendo projeto. Então, isso é a antecipação do risco. Do risco de quê? De risco de queda. Para quem? É risco de quê? Para quem? É risco de queda para o trabalhador da manutenção. É risco de queda para o trabalhador da manutenção elétrica. É risco de queda do trabalhador da produção. Então, já respondi isso no projeto. Isso não aconteceu, a gente vai ter que fazer o reconhecimento do risco. Aonde na minha planta, na minha unidade, em que atividades vai existir o risco de queda? É na manutenção do telhado, é na troca de lâmpada, é no serviço de pintura, é no serviço de manutenção mecânica. Lembrando, né, que trabalho em altura, né, só para a gente, né, entender a definição, né, é aquela que com diferença de nível de 2 metros. Né, e não é acima de 2 metros. Porque eu posso estar num nível, vamos dizer, da rua, né, num piso normal, e estar próximo a um buraco de 2 metros. Eu costumo dizer que o São João, capinando couve na beirada de um buraco de 2 metros, ele está trabalhando em altura, porque 2 metros são 2 metros. Não faz diferença de eu cair de um andame de 2 metros e cair num buraco de 2 metros. São 2 metros. A força da gravidade vai atuar da mesma maneira. Né? Até, na verdade, se você estiver dentro de um andame com guarda-corpo, você está mais seguro do que na beirada do buraco de 2 metros. Ainda é mais difícil o resgate ainda que tem que tirar. Né? Redução da exposição. Como que eu posso reduzir, né, o número de pessoas expostas ou reduzir, né, o tempo de exposição? Às vezes você não vai conseguir. A gente vai discutir aqui a questão de evitar o trabalho em altura. Às vezes você não vai conseguir evitar o trabalho em altura, mas dá para reduzir o trabalho em altura? Reduzir o número de pessoas expostas? Ao invés de ter 10 pessoas, eu ter 2? Porque eu vou pensar, já trazendo em PGR, né, que a gente foi o tema das nossas lives anteriores, né, você vai pensar em probabilidade. Como você vai reduzir a probabilidade? 10 pessoas trabalhando em altura tem maior chance de queda do que uma pessoa trabalhando em altura. Né? Existe uma probabilidade maior. E a severidade também do dano, quando você olha na NR35 lá, né? NR1, né? Probabilidade vezes severidade, 10 pessoas caindo é uma severidade maior do que uma pessoa caindo. Né? Então você tem uma redução dessa questão de exposição. E aí, que medidas de controle já existem ou que medidas de controles, né, a gente precisa implementar? Seja de proteções coletivas, seja de proteções individuais. Capacitação do trabalhador. Qual a carga horária? A norma define, gente, carga horária mínima de 8 horas. Mas pode ser 12, pode ser 10, pode ser 14, pode ser 20, pode ser... O risco vai dizer. Né? Um cara que vai montar, vai usar uma escada de 3 metros, 4 metros, 5 metros, é um treinamento. O cara vai montar andaime no Cristo Redentor. Peraí. Né? Será que é o mesmo treinamento? Né? Então, isso é a análise do risco. E documentação. Então, a gente tem que ter documentação para arquivar tudo isso. Então, só para vocês entenderem aí um contexto, né, de como a NR35 é uma ferramenta de gestão. Então, como eu tenho tudo isso para trabalhar lá dentro, de maneira, né, a evitar um acidente do trabalho. E dentro desse contexto, né, de gestão, a gente vai pensar na primeira hierarquia das medidas de controle. Na verdade, a hierarquia das medidas de controle não é o EPC. A gente acha, a primeira coisa é o EPC. Não. A primeira coisa é evitar o risco. Seja qual for, eliminar na fonte. Quando a gente trata do ruído ocupacional, fica muito claro. Se a máquina é ruidosa, eu troco por uma máquina que não seja ruidosa, né? Que tenha um ruído menor. Né? Então, eu estou atuando na fonte geradora. O enclausuramento não é atuar na fonte, você está atuando na trajetória. Quando a gente traz isso para o trabalho em altura, onde envolve o risco de queda, como que a gente vai evitar a queda do trabalhador? Né? É ele não subindo.
É aí que eu vou atuar na fonte, porque a fonte está no telhado, a fonte é o andaime, a fonte é a estrutura, tá? Então, isso é antecipar. Eu vou trabalhar nesse aspecto. Então, medidas de controle para evitar o trabalho em altura. E aí o Pablo pode trazer até as situações, os cases dele aí, né? De como a gente pode conseguir evitar isso de alguma maneira. Como a gente pode criar e pensar uma forma para fazer o trabalho em altura sem subir em altura. Porque as pessoas, a gente tem que pensar o seguinte, quando vira um encarregado para a gente, um gerente, um supervisor, vai ter que fazer uma manutenção na tal área e vai ter trabalho em altura. A gente já quer pensar, pegar um cinto e entregar para o trabalhador. A gente não tem o trabalho de ir lá em campo e falar assim, mas como que dá para evitar esse trabalho em altura? Será que tem um meio alternativo? Será que tem um robô que dá para fazer isso? Será que dá para essa situação ser modificada? Será que existe uma solução de engenharia? Por que esse negócio está lá em cima e não está aqui embaixo? Até adiantando também um casezinho, eu tenho uma empresa que eu dou consultoria, o cara não sobe para trocar a lâmpada do poste. O poste desce para o cara trocar a lâmpada. Poxa, aí o cara falou comigo, mas isso não existe no Brasil. Né? Não existe aqui na cidadezinha. Eu tenho um cliente lá que tem 50 trabalhadores e tem um poste que desce. Né? Se vocês quiserem ver esse poste que desce, aí se você pensar diferente, né? É simplesmente você ter uma articulação na base de um poste metálico. Ao invés do cara subir, né? Eu posso fazer dobrar o poste vai dobrar. É claro que eu tenho que analisar o peso do poste, o tamanho do poste, a estrutura, mas isso é possível, né? Porque quanto tempo eu demoro para fazer uma análise de risco, uma liberação de um cara para subir no poste para trocar uma lâmpada? Então, olha o tempo que eu gasto nesse processo. E aí, quando você cria uma situação dessa, o poste deita. Né? Vocês vão ver isso até numa situação do Capitão América. No filme do Capitão América, vocês veem isso. Que o cara é desafiado, quem conseguir subir para pegar a bandeira. Todo mundo tentando pegar a bandeira, o Capitão América vai lá embaixo, solta o pino, deita o poste, pega a bandeira e sobe no carro e vai embora. E ele fez direitinho, né? Ele evitou o trabalho em altura. Né? É isso que acontece. É ter esse aspecto de pensar de uma maneira que o trabalhador não vai precisar usar o cinto. Então é isso que eu queria dar de introdução aí sobre trabalho em altura. Tá, deixa eu só falar aqui, o Vinícius, ele mandou uma com a dúvida aí, né? pra gente, porém, como tem entrado várias pessoas, Vinícius, eu vou pedir para você repetir. Eu sei que eu comecei a ler a respeito de uma... Eu tô lendo aqui, Liliane, você quer que eu leia? Quero, por favor. Tá, ele falou aqui, né, Vinícius, classificando o limite pela NR5, deve ser 35, né, pela norma, caso tenha um acidente, entra em vigor a altura mínima exigida pela empresa ou pela NR35. Essa pergunta é interessante, a gente sabe que tem algumas empresas que querem ser mais restritivas que a norma. Ótimo, maravilha, você não pode ser mais flexível que a norma. Então, o trabalho à altura na minha empresa não pode ser 2,10 m, 2,5 m, tem que ser 2 metros. Eu vou exigir que seja 1,80 m, 1,5 m. Ok, tudo bem, você está sendo mais restritivo que a lei. Acontece dois problemas nessa questão. Primeiro, sempre que você for falar do ponto de requisito legal e questões jurídicas, o que vai ser considerado é o que está imperando na norma. A norma ela é imperativa, então, os 2 metros de altura da NR35. Outra coisa que a gente tem que pensar, nós temos que ser profissionais do SESMIT, empreendedores, nós temos que ser pessoas que pensam de maneira holística no trabalho, é que se eu tenho contratadas que estão sendo submetidas a um trabalho à altura a partir de 1,5 m, ele vai ter um custo maior para executar essa atividade. Opa, né, uma atividade que eu gastaria lá R$10.000 para poder concluir, eu vou ter que gastar 25, porque a partir de 1,5 m já é considerado trabalho à altura nessa empresa. Então ele vai estar indo além da legislação e a empresa contratante também pode ter um problema judicial com isso depois a longo prazo, né, onde a empresa contratada vai pleitear, opa, eu preciso de ir além da legislação com você. Né? Nós temos histórico aí a nível nacional, a nível até internacional, de empresas que eram mais restritivas no que diz respeito a vários requisitos da lei, da legislação, das normas regulamentadoras, e que depois foi voltando atrás, porque ela foi tendo problema nesse quesito. Então são duas vertentes aí, o que impera são os 2 metros da legislação. Volta a palavra para a Liliane, se o Wesley quiser complementar também. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Hoje, a empresa que eu trabalho, ela impera que acima, né, de 1,80 m é considerado trabalho em altura.
Então, ela é mais restritiva que a norma neste quesito, mas é uma norma interna, né? Nesse caso que o Vinícius nos perguntou, ele fala em caso de acidentes de trabalho, né? O que vai aí predominar. Então, é o que tem aí por diretriz a NR 35. Certo? Ok. Certo, maravilha. Inclusive, nós precisamos de pensar, o Jean, e o Jean já fez mais uma pergunta, nós já vamos responder, tá, Jean? Eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte sentido. Qual que é o problema do trabalho à altura? O problema do trabalho à altura, ele está ligado à física, né? A física, sim. Porque quando eu tenho um objeto em altura, eu estou aqui agora, eu costumo brincar que é o tijolo, né? Quando está tendo alguma discussão aqui em casa, eu escondo esse ornamento aqui, que é concreto puro. E ele está aqui, aqui em cima do murinho aqui que separa a copa da sala. Ele está aproximadamente 80 centímetros de altura, 1 metro de altura, né? Por ele estar no alto, retido por qualquer coisa que seja, tem uma energia acumulada aqui, tem uma energia cinética acumulada aqui. E se eu soltar, essa energia vai com a velocidade, por causa do peso, por causa da força da gravidade, ele vai atingir o solo com X quilonewtons. Né? Ele vai atingir com X quilonewtons. O problema é que, no caso do trabalho à altura, esse objeto pode ser a pessoa. Sabemos do risco mecânico de queda de objetos sobre alguém, mas esse objeto, esse corpo pode ser de uma pessoa. Então, é aí onde a gente vai para um cálculo simples que é feito. Eu tive uma vez um incidente, um quase acidente, não tivemos uma lesão para se transformar num acidente, de um manutentor que caiu de uma escada. Ele não estava nem a 2 metros de altura em relação à escada, os pés dele. E aí nós fizemos um cálculo, como a queda dele foi perfeita, ele caiu inteiro no chão, né, de costas. Aí nós fizemos um cálculo. Nós chegamos a 4, alguma coisa, não vou lembrar o valor exato, quilonewtons que ele atingiu o solo. Até um professor de física me ajudou nesse cálculo, a gente fez lá, conferiu, é isso mesmo, levamos para ele, é isso mesmo. Nossa, ele de uma escada que nem dava 2 metros de altura, devido ao peso, à altura, aceleração, ele atingiu o corpo, o chão com quase 5 quilonewtons. Então, primeiro, a energia cinética acumulada quando esse corpo está retido no alto. Segundo, o cálculo básico de pressão. Pressão, a mesma pressão sonora, a pressão do risco mecânico de ser atingido. Né? A pressão ela é força sobre área. Então, se eu tenho uma força sendo aplicada em uma pequena área, essa força tende a ser mais penetrante. Se eu tenho uma força, a mesma força sendo aplicada numa grande área, essa força ela vai dissipar. E quando esse colaborador que você não seguiu, que não seguiu nenhuma das normas, a capacitação, os EPIs em trabalho à altura, se ele atingir o solo, essa queda para ser fatal ou não, para quebrar um braço ou não, se a queda dele não é perfeita, ele vai depender puramente de sorte. A chance de dar errado é muito grande, porque se o corpo dele cai ali por inteiro, a força vai se dissipar, porque pressão é força sobre área, e ele corre menos risco de machucar. Mas se essa área que ele atingiu o solo, por exemplo, o corpo dele atinge o solo primeiro com o braço, ele vai quebrar o braço na hora, porque a força vai estar toda concentrada em uma pequena área. Então, o trabalho à altura, ele mexe muito com a parte de física mecânica, né? Em relação à pressão, que é força sobre área, e em relação à energia cinética que um corpo tem quando está retido em cima. Tá? Ô, Pablo, você falando aí do seu pedacinho de cimento, né? Meu pai trabalhou a vida inteira em siderúrgica. Aqui em casa eu escondo os ferro-gusa que escora as portas na hora da... Esconde mesmo, que é pior do que o tijolinho que eu tenho aqui então, viu? Aqui, o Jean perguntou, eu sei que é até um tema que a gente vai falar na live, não sei se vocês vão querer adiantar, mas ele perguntou sobre a veracidade em relação ao peso do trabalhador no trabalho em altura. E aí, vamos iniciar aí, Wesley,
inicia pra gente, o Pablo Essa é muito complementa. boa. Vamos jogar a bola pro Wesley lá. Segura aí, Wesley. Vai lá. Vai lá, Peguei. Wesley. Eu acho que essa daí a gente tem que deixar mais pro finalzinho, Lili, para segurar o Jean aí, sabe? Eu também acho. O mito Jean, dos 100 boa, tá boa. quilos, né? trabalho. Pessoal, ó, Jean, chama mais gente para participar aí que a gente vai falar desse mito dos 100 quilos, né? Isso será que é um mesmo. trabalho, só dando um spoilerzinho, alguma coisinha, né? Será que lá na ficha técnica está escrito peso máximo de 100 quilos ou peso do trabalhador de 100 quilos? Ó, vamos interpretar texto. Será que está escrito lá peso máximo para o equipamento ser utilizado 100 quilos ou peso de um trabalhador de 100 quilos? Vai mudar um pouquinho a interpretação dessa informação de acordo com a ficha técnica do produto, tá? Só para entender, será que um equipamento para 100 quilos, o peso máximo do trabalhador será mesmo 100 quilos? Será que não vai ser menos? Será que entra mais coisas nessa equação? E aí a gente vai discutir. Mas primeiro, Jean, evitar o trabalho em altura, tá? Então, vamos pensar aqui, como que a gente pode evitar o trabalho em altura? Lembrando que o cinto de segurança ele não vai evitar a queda, vai evitar que o cara se esborrache no chão. Não vai evitar a queda, não é equipamento para evitar a queda. Em alguns casos, a gente vai discutir depois, a gente vai falar um pouquinho da restrição, aí sim, a gente pode até pensar nele como algo que vai evitar uma queda, mas ele não é constituído para isso, ele não é a forma que ele é mais utilizado, né? Então vamos lá, primeira coisa então é evitar o trabalho em altura. Então será que eu posso usar um drone para fazer uma inspeção no telhado ou tem que mandar o cara subir no telhado para fazer a inspeção? Tá? Será que o cara tem que subir numa escada para fazer uma pintura ou ele pode usar um bastão, né, com regulagem, né, um bastão que ele possa operar do chão? Como tem meios? Por que aquela lâmpada fica no meio do galpão a 5 metros de altura, que é um lugar que não tem como ancorar? O cara tem que se virar para pôr uma escada no meio do galpão, não tem um ponto de ancoragem. Por que essa lâmpada não pode ser a 3 metros de altura? Claro que a gente vai perder um pouquinho de iluminação, mas por que ela não pode ser a 3 metros de altura na lateral da edificação, na parede? A 3 metros de altura, o cara vai com um andaimezinho de 1,5 e troca a lâmpada. Um andame com rodinha lá, rapidinho ele troca todas as lâmpadas. Perde um pouquinho de iluminação? Gente, perde, mas por que não fazer um projeto luminotécnico para definir melhor aonde que eu vou colocar essas luminárias, de forma a pensar na pessoa que vai fazer manutenção? Pablo, você quer trazer mais algum exemplo aí de evitar trabalho em altura? A gente passa para o tema seguinte. Eu vou falar de dois... Desculpa, Liliane, pode ir. Não, pode ir aí, Pablo, depois eu falo. Vai lá. Então, eu vou falar brevemente aqui de 2 casos bem interessantes. Primeiro é o dia que um robô industrial evitou um trabalho em altura, né? Nós estávamos na planta de Betim, na mecânica, lá na fábrica do motor GSE, né? O motor que é o mesmo local que faz hoje o motor Firefly Turbo, e em meados de 2016, né, ainda estava sendo construída a planta, e aí a gente viu uma situação no Design Review, e aí eu vou falar um pouco de projeto, de API, onde um robô ele andaria no trilho, no teto das máquinas, né? Então você tem vários centros de usinagem, quem conhece aí a área de usinagem, né, é um parque de máquinas de usinagem, e aí esse robô ia de uma máquina e outra, pegando os cabeçotes do motor e levando lá para levar embora, depois de já usinado, e aí a logística ia tomar conta daquilo. Acontece que a garra do robô, ela desce e aperta, né, ali o cabeçote de maneira muito, com uma pressão muito alta, né, para poder não deixar cair, e leva nessa parte automatizada do processo. Então é até bonito de ver, né, você vê lá aquele monte de centro de usinagem, e parecendo aquelas coisas meio futurísticas, os robôs em cima, o lugar, né, que a Liliane conhece, inclusive foi lá que nós nos conhecemos, enquanto a Liliane atuou lá também. E aí a gente pensou no seguinte, olha, a garra desse robô, ela vai sofrer uma manutenção com a periodicidade alta. Como é que a gente vai fazer? E aí foi levantado lá, antes de entrar em operação, antes da planta iniciar a produção, a gente viu que ia ter que ter um aparato de trabalho à altura, porque o teto da máquina está ali a quase 3 metros de altura, né? Então a equipe de manutenção viu o dispêndio que ia ser e nos chamou para discutir, né? E aí nós sinalizamos, no primeiro momento, todo o aparato, olha, ponto de ancoragem, etc, etc. Depois, quando a importância do time multidisciplinar envolvido ali, engenharia, manutenção, segurança, todas as partes interessadas, operação, o analista da linha, nós perguntando, peraí, qual que é o tamanho desse robô? Qual que é a envergadura dele? Qual que é a capacidade dele de dobra?
E aí a gente chegou no seguinte sentido, né? Na seguinte solução. Lá do alto do teto, de quase 3 metros de altura, esse robô, aí nós requisitamos junto ao fabricante, a quem estava instalando, uma programação diferente, um software diferente, onde ele ia entrar no estado de manutenção. Então, ao invés da gente subir em altura para poder dar manutenção na garra do robô, o robô descia, dobrava e chegava com a garra lá embaixo, no nível do solo, para o manutentor chegar em pé e fazer a manutenção. É onde nós precisamos de utilizar um know-how com NR12, programação de máquinas, automação, para que ele descesse de forma segura. Isso foi resolvido muito simples, com laser scan, né? Através da apreciação de riscos, conforme a NBR 12100, foi feita a apreciação de risco com laser scan. O robô, ao descer, né, um movimento robusto, pode machucar alguém. Se você adentrar e chegar perto na área de pré-alarme, ele diminui a velocidade. Se você entrasse na área de alarme, ele parava. Então, a qualquer momento que o robô estivesse saindo para evitar o trabalho à altura lá no teto do centro de usinagem para descer, estaria sendo feito de forma totalmente conforme, né, NR12, e aí o manutentor, ao invés de subir em altura, ele do solo realiza ali a manutenção que ele precisava. O outro exemplo, muito brevemente, né, que eu vou falar, esse não foi na época de projeto, que é a melhor situação. Então você tem hoje na sua organização uma área sendo construída, uma nova unidade sendo construída, está na planta, está na época de projeto, está na época de WPI, Workplace Integration, está então no momento de você abordar a NR35, na fase de projeto, para você reter e impedir o trabalho à altura na fase do projeto, que é a melhor situação. Porque quando entrar em operação, talvez você não tenha a mesma oportunidade e tenha que expor pessoas a trabalho à altura desnecessariamente. O outro exemplo foi o exemplo na área da Vale, até lá na Vargem Grande Tabirito, onde a gente já estava sendo executada aquela atividade em altura, né, uma torre, um prédio da moagem, e aí é onde a gente fez o questionamento em Gemba, né, eu trabalhava como gerenciador, tinha mais de 7 mil pessoas lá, em grandes empresas, e aí é onde a gente questionou se aquela torre não poderia ser montada no solo. E aí foi um questionamento, né, você tem que fazer as perguntas corretas. Foi um questionamento tão simples, e um olhou para o outro e só respondeu, dá. Não, mas peraí, aquele monte de engenheiro de obra doido com cronograma e etc, né? Inclusive um ponto cronograma de obra, se está atrasado, é um ponto de muita preocupação nossa. E aí, né, assim, poxa, mas tão fácil essa, né? É porque eles viram quanto óbvio era evitar o trabalho à altura, montar aquela torre toda no solo primeiro, para depois subir só para poder alocá-la. Então, eu queria só comentar dessas duas cases, e aí vamos avançar no conteúdo então, galera. Vamos lá. Ainda falando um pouco sobre isso, atualmente, nós aqui da Regional 2, todos nós somos treinados a operar o drone. Então, a nossa primeira avaliação em altura, ela é feita via drone, né? Então, muitas das nossas inspeções, elas são feitas pelo equipamento, né? A gente faz toda a filmagem, a gente faz todas as fotografias que a gente precisa, evita, né, que tenha essa subida aí, e aí depois com um relatório pronto, muito eficaz, né, por sinal, a gente já traça as medidas de controle, as análises preliminares de risco, prepara o pessoal para aí, se houver realmente a necessidade, né, a execução desse trabalho em altura. Então, é uma boa prática aí, né, que algumas empresas já vêm adotando para eliminar também mais esse trabalho em altura. Ou seja, né, opções a gente tem bastante, né? A gente tem muitas situações que podem ser feitas, do mais simples ao robótico, né? Vai ter soluções que são simples, né, que vão ser fáceis de fazer e vão ter situações que vão exigir uma complexidade maior. Mas o fato é, a gente tem que virar a chavinha para pensar em evitar o trabalho em altura. Né? E aí a gente vai para não conseguir evitar o trabalho em altura, aí que a gente vai para a segunda, né? Medidas que eliminem, né, o risco de queda dos trabalhadores, é o que está na NR35, na impossibilidade de execução do trabalho de outra maneira, ou seja, é impossível fazer de outra maneira e realmente a gente vai ter que pensar em medidas de proteções que vão ser coletivas, né? Como que a gente vai garantir a segurança e evitar que o trabalhador sofra uma queda? A gente vai instalar uma grade de proteção?
a gente vai instalar um guarda-corpo, né? Que medida a gente vai colocar lá uma tela de proteção, que medida que a gente vai colocar nesse ponto que vai evitar que o trabalhador venha a sofrer uma queda, né? Como que a gente vai evitar que a queda ocorra? Porque depois que ela sofrer essa queda, a gente vai ter outras coisas para preocupar, como a síndrome de suspensão inerte. Eu não sei se todo mundo que está aqui na live, né, já ouviu falar da síndrome de suspensão inerte, mas se testes feitos lá na NASA, com 27 minutos o trabalhador estava desmaiado, sem queda, só suspendeu. Que síndrome de suspensão inerte é suspensão, o cara está suspenso numa condição de inércia, que é o que ele está parado, ou seja, sem movimentação. Então isso vai fazer que tenha problemas circulares, né? O sangue já não circula tão bem devido à utilização do equipamento, que está pressionando, a própria ausência de movimentação das pernas que ajuda no bombeamento sanguíneo. Isso vai fazer com que o sangue oxigenado diminua nos órgãos vitais, principalmente no cérebro, que vai levar que o trabalhador tenha lá uma inconsciência e aí até o óbito, né, depois de determinado tempo. Que vai variar um pouquinho, né, de indivíduo para indivíduo, mas existe realmente a chance do trabalhador vir a óbito, não pela queda em si, dele cair, né, e atingir o solo, mas pelo fato dele ficar suspenso por muito tempo. E aí que a gente tem que pensar quais medidas de controle vão evitar a queda. É risco de quê? Para quem? E isso tem que entrar dentro do PGR. Essas medidas de controle de engenharia que nós vamos adotar para evitar o risco de queda, ela tem que estar dentro do PGR. Você vai colocar lá como ela vai ser feita, onde que ela vai ser feita, quem vai ser o profissional responsável pela execução. Então, medidas que evitem a queda do trabalhador. Muito bom, muito bom. Eu queria ler 2 comentários aqui. Primeiro, eu queria achar o nome aqui, desculpa, gente, eu perdi aqui agora. Mas o colega comentou sobre a análise de risco, né? Interessante. Realmente a análise de risco tem que ser muito bem feita para um trabalho à altura, e ela vai... quantas vezes nas normas regulamentadoras, independente da norma, ela remete e manda, olha, façam análise de risco, né? E principalmente na NR12, onde a gente tem a apreciação de risco conforme uma NBR, inclusive, que é a 12100, e por aí vai, né? Porque ele estava comentando em relação ao número de pessoas, em relação à forma de atracar e assim sucessivamente. Bom, em relação ao trabalho à altura, a gente nunca pode esquecer que o trabalho à altura, dessa maneira como é colocado, cinto de segurança, né? Talabarte, dois talabartes e por aí vai, pronto, acabou, né? Aí a gente começa a ver algumas situações aí que não foram estudadas, não foi feito, né, como o colega comentou aqui, a análise de risco e por aí vai, e aí a gente começa a ver algumas bizarrices, né? Vou falar assim, olha, né, como eu já tenho bastante idade, bastante tempo de experiência, eu vou falar sem preocupação, que se você for olhar lá, mas esse papo, será que o papo está falando de qual empresa que passou? Já foi tantas, né, que não dá nem para saber. Então, assim, você começa a ver algumas bizarrices. Uma vez, eu vi uma pessoa trabalhando em altura, né, e é onde você via ali um cinto de segurança do melhor que tinha na época, que era o Hércules, né, o cinto de segurança Hércules, o cinturão, 2 talabartes, etc., camarada atracado, bacana. Eu olhei aquele negócio, só que é o seguinte, eu estava abaixo dele, estava com absorvedor de energia. E quando eu olhei o vão livre de queda e a altura que ele estava, né, não tinha funcionalidade nenhuma aquele absorvedor de energia ali. Provavelmente, se ele conseguisse pressão para romper o absorvedor de energia, ele ia esborrachar no chão do mesmo jeito. Ou talvez, e tendo assim, ele não ia cair de uma vez, mas ele ia ir batendo nas estruturas e acabar machucando até mais, né? Então, desse overview e desse comentário, né, que o colega fez sobre a análise de risco, ele passa, inclusive, na seleção do equipamento correto, né? E aí a gente fala, aí é muito falado sobre a proficiência. Peraí, mas eu tenho proficiência em trabalho à altura? Tem proficiência para poder delegar o equipamento correto? Olha, se você for ver lá na norma, a norma, ele fala de que o treinamento pode ser feito por um profissional proficiente, sendo isso monitorado pelo profissional de segurança. Quem que é o profissional de segurança? Sou eu, sou você, e é cada uma dessas 30 pessoas que está aqui nessa live hoje, né? Então, nós somos responsáveis, né, por delegar da maneira correta o que precisa tecnicamente na norma, por recomendar o equipamento correto e por garantir procedimentos
para que esse trabalho à altura seja feito da maneira adequada. E aí a gente entra na última, né? Que é medidas que minimizem as consequências da queda, que é o que você está falando. O cinto, né? Você falou do exemplo do talabar, do cara aí cair batendo com a estrutura, você está minimizando as consequências de uma queda, você não está evitando a queda, né? Você está pensando em medidas que vão reduzir, né? Quando o risco de queda não puder ser eliminado. O que eu tenho que pensar na hora que eu estou escolhendo um cinto de segurança, né? Um sistema, a gente vai falar do SPIC. Na hora que eu estou escolhendo o SPIC, porque o cinto por si só é só o cinto. Né? Você tem que pensar no SPIC, que é o Sistema de Proteção Individual contra Quedas. Né? O que eu tenho que pensar na hora de escolher o SPIC? Entra aquela questão que o Gia perguntou, peso do trabalhador. As ferramental que ele vai utilizar, o tipo de atividade que ele vai fazer. Ele é pintor? Peraí, vai ter um produto químico. Não, ele é soldador? Vai ter que trabalhar quente. Não, ele vai simplesmente subir na carroceria de um caminhão. Opa, é diferente. Que produto que ele vai utilizar? O que ele vai fazer? E aí eu tenho cinto de 1 ponto, pode ser só um ponto de ancoragem aqui. Tem cinto de 2 pontos, tem cinto de 3 pontos, tem cinto de 4 pontos. Esse trabalhador, além dele trabalhar, se houver uma emergência, ele vai fazer o resgate, um cinto então de 5 pontos. Então começa a entender o equipamento mais adequado. Não adianta, não é o equipamento mais caro, gente. Não adianta falar assim, o equipamento mais caro é o melhor. Não, não tem isso. É o equipamento mais adequado aos riscos que o trabalhador está exposto, não necessariamente o mais caro. Se o cara vai subir, paraquedas retrátil, em cima da carroceria de um caminhão, do posto de abastecimento, eu não preciso comprar um cinto todo cheio de parafernália. Aquilo ali vai servir só para esquentar o trabalhador, para pesar ele, para ele ficar mais cansado no final do dia. Compra um cinto leve, confortável, que ajuste bem ao corpo do trabalhador. Pronto, é isso. Né? Aí compra aquele cinto de 5 pontos, que é o mesmo que o cara do alpinismo industrial está usando. Às vezes aquele até gasta mais, né? Não, vai gastar muito mais. Aquele cinto que tem aquele acolchoado nas costas, para um cara que vai subir só em cima de um caminhão que trabalha com as retráteis, aquilo só serve basicamente para esquentar as costas dele. Né? Não tem muita finalidade. Então tem que fazer essa questão de análise de risco para escolher o EPI adequado. Isso é para escolher o cinto. E aí o Pablo falou muito bem, eu tenho que analisar a zona livre de queda para escolher o elemento de ligação. Né? Então, eu tenho talabartes aqui que tem ZLQ de 4, tem ZLQ de 4,5, tem um aqui que tem ZLQ de 5,90. Né? Então eu tenho aqui vários talabartes. A baixas alturas, só uma coisa para vocês anotarem, né? A baixas alturas são mais difíceis de gerenciar que altas alturas. Porque um cara está trabalhando 100 metros de altura, zona livre de queda não falta. Tem 100 metros de zona livre de queda para ele. Né? É complicado por resgate. Exato. Agora o cara mecânico, numa planta, né, trabalhando numa correia transportadora a 4 metros de altura, 4,5 metros, né? Poxa, aí já é mais difícil. É mais difícil gerenciar aí do que você gerenciar num cara com altura muito grande. E aí entra essa questão de definir bem o cinto, de fazer uma análise de cinto, fazer a inspeção do cinto, né, do elemento de ligação, adequar isso. Então é interessante que a gente entenda o que é o SPIC. Né? Se alguém não souber o que é SPIC aí, né, faça a pergunta, o que é SPIC? Para a gente explicar direitinho para vocês falarem assim, poxa, eu preciso entender do SPIC, não é o cinto. Lembra só uma coisa, né, que o cinto de segurança é EPI, só o cinto. O talabarte não é EPI. É só o cinto. O que tem CA é só o cinto. O talabarte não tem CA. Ele não é EPI. Né? E aí a gente vai pensar em outras coisas aí, se vocês quiserem complementar alguma coisa nesse ponto. A Simone está falando aqui com a gente, né, que se o colaborador também não souber usar o equipamento, de nada adianta. Né? Então, Sim. entra em todas aquelas medidas, né, de controle que a gente já falou, né? O planejamento, o treinamento, né? Uma boa a capacitação, né? Aí, o Wesley, já tem aí o Ramon, a Gessiara perguntando aí o que é skip. Mas eu vou, antes de você retomar esse assunto, então eu vou lançar um exemplo para a gente falar um pouquinho sobre ele, tá? Eu tenho uma atividade em ponte, tá? E essa ponte, ela é vazada. Eu não tenho linha de vida. E eu preciso fazer uma manutenção nessa ponte. Então, eu vou ancorar o talabarte do cinto na altura do pé do empregado, tá? E ele tá numa zona livre de queda ali de 6 metros.
Como que seria essa avaliação dessa atividade? De quais premissas a gente teria que iniciar nessa atividade? Aí nesse ponto, ele pensando na zona livre de queda mesmo e no ponto de ancoragem, né? Aí se você falou que aí vai ancorar... vai ser o pior, né? Pior. Esse exemplo é muito bom, porque esse é o pior cenário testado num cinto. Então, o cinto ele é testado nesse pior cenário que a gente está trazendo. É um trabalhador ancorando abaixo da linha da cintura. Fator de queda maior que 1, né? Maior que 1. Não tem fator de queda igual a 0. Tem gente que fala fator de queda igual a 0. Se é 0, não tem queda. É verdade. Então, é maior que 1 é menor que 1. Tá? Igual a 0, ele estava todo amarrado lá, né, Wesley? Fator de queda igual a 0, ó. Tá ótimo. Cair. Né? 0. Pode pôr a prancheta debaixo do braço, pode voltar para o escritório, não tem igual a 0, tá ótimo. Não tem trabalho em altura. E aí, esse ponto de ancoragem abaixo da linha dos pés, você tem que pensar se é uma estrutura rígida flexível. Se é um cabo de aço, vai ter um momento flecha. Né? Se é um cabo de aço, quando você cai, pensa no farol da sua casa quando você põe uma roupa. Por mais que ele esteja esticado, você pode esticar ele de tudo para ter jeito, então você põe a roupa, ele vai descer. Ele vai fazer uma flecha. Aí é a mesma coisa. Qual é esse momento flecha? Porque às vezes você vai falar assim, eu estou com um cinto que tem uma ZLQ, ou um tá lá abaixo tem uma ZLQ de 4, mas ele vai ter uma flecha de 2. Né? Então vai bater, pelo menos os seus pés no chão pode bater. Né? Então ele vai tocar no solo. Então faz essa análise do ponto de ancoragem, vê essa ZLQ dele. Aí tem o risco dele, nesse caminho ele tem risco de colidir na estrutura. Como é que eu vou resgatar esse cara que vai estar pendurado a 3 do solo e 3 da ponte? Ele está no meio do caminho, né? E começa a aparecer um monte de coisa para a gente analisar. Exatamente. Agora, não é por ter a linha de vida que a nossa vida ficou simplificada, não, tá? Bom, vamos lá. O momento flecha, né, que o Wesley falou, ele tem que ser calculado, e esses cálculos, obviamente, têm que ser laudados por um profissional legalmente habilitado, né? Então, engenheiro mecânico, engenheiro civil, enfim. Quando eu penso na linha de vida, e eu tenho que pensar onde ela vai estar, qual é o tempo que ela vai ser utilizada, eu tenho que começar a pensar se é uma linha de vida que ela é fixa no local, em um galpão, na manutenção dessa linha de vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui chamado no galpão da pintura, tem uma pintura nova e um galpão antigo, né, lá na Fiat. Eu fui chamado para avaliar uma atividade que ia ser realizada. E o planejamento era para que essa atividade fosse feita no final de semana. Bom, tá ok, já tem aqui os cálculos, a linha de vida já está instalada, etc. Foi aí onde eu repito, né, para os colegas prevencionistas, né, fazer as perguntas corretas. Talvez você vai chegar e você não compreendeu ainda o cenário, então comece fazendo as perguntas corretas. Peraí, mas quando que foi instalada essa linha de vida ali? Né? Não, essa linha de vida, a contratada falando, olha, essa linha de vida ela foi instalada ano passado, quando a gente veio fazer a primeira manutenção. Não, beleza, ok. E aí, vocês voltaram quando? Nós estamos voltando agora, um ano depois. Aí agora vocês vão só colocar o talabarte lá na linha de vida e pronto. Não, nós vamos fazer uma manutenção dessa linha de vida, vamos realizar os testes dela novamente, né? Não tem mais o teste de carga, isso é feito de outra forma, agora até mais eficiente, enfim. Vamos ver se teve uma ferrugem nos componentes, fazer o reaperto, então para só depois a gente utilizá-la de maneira extensiva, né? E através do cálculo de flecha também vai chegar no número de pessoas que podem estar atracadas dessa linha de vida, não é isso? Agora, eu tenho a linha de vida, né, e eu tenho a restrição de movimentação. Vou deixar depois para o Wesley terminar esse assunto aí, para falar mais um pouquinho o nosso grande oráculo do SSMA. Né? É o seguinte, pessoal, estou lá em cima e vou impedir a queda não vai acontecer. Mas esse ponto de ancoragem, ele pode restringir a minha movimentação. Então, eu atraco o cinto naquele ponto de ancoragem, e aí eu não vou permitir que o colaborador chegue, né, na beirada ali onde ele tem o risco de queda. Perfeito, é isso mesmo. E aí, até uma coisa, já linkando com o PGR, o que o Pablo falou, a inspeção da linha de vida. Isso tem que estar no seu cronograma do seu PGR. Você vai ter que levantar quantas linhas de vida tu tem na empresa, não é para gerenciamento de riscos que o trabalhador está exposto, não é o risco de queda, e inspecionar a linha de vida não é a medida de controle, tu vai colocar no teu PGR,
quando você vai fazer inspeção em cada linha de vida. Isso faz parte, né, do seu programa de gerenciamento de risco. Você tem que gerenciar esse ponto, tá? E aí, querendo ou não, a gente já falou os 3 pontos do SPIC. SPIC, tá, gente? É Sistema de Proteção Individual contra Quedas. SPIQ. Ele é composto de 3 elementos. Cinto de segurança é o EPI. É o único do SPIC que é EPI, é o cinto. O cara está vestido com cinto, ele está com o EPI. Segundo elemento é o elemento de ligação. O cinto tem que se ligar ao ponto de ancoragem através de algo. Seja um talabarte em Y, aquele com 2 mosquetões, seja um trava-quedas de corda, um trava-quedas cabo de aço ou um trava-quedas retrátil. Então, esses são elementos de ligação. Eles vão ligar o cinto ao terceiro ponto, que a Lili trouxe, por exemplo, o ponto de ancoragem. Então, o ponto de ancoragem é o terceiro elemento do SPIC. Então, é composto de 3 elementos. Tá? Então, eu tenho a carga máxima aplicada nesses 3 elementos. A NR18, a nova NR18, que vai entrar, vocês prestem atenção, ela não pede projeto de linha de vida. Ela não pede projeto de linha de vida, ela pede projeto do SPIC. Porque no projeto do SPIC, eu tenho que pensar qual cinto que o trabalhador vai usar, qual o talabarte, o elemento de ligação que ele vai utilizar, e na linha de vida. Ou seja, naquilo que a Liliane falou, se eu estivesse pensando hoje no PGR da NR18, daquela ancoragem abaixo, ela teria que estar num projeto desse SPIC, que vai ancorar, vai dizer aonde que o cara vai ancorar, o momento flecha que vai existir, qual o talabarte que o cara tem que usar, qual as LQ desse talabarte, qual o peso máximo desse trabalhador. Eu estou fazendo o projeto do SPIC, não o projeto de linha de vida. Qual que é o problema de fazer o projeto só de uma linha de vida? Porque eu não sei que talabarte que o cara vai usar. Ele funciona muito bem se for com um talabarte com ZLQ de 4 metros. Mas com um talabarte de 5,5, o cara vai bater com o joelho no chão, com o risco de quebrar seu joelho. Então, por isso tem que ser projeto do SPIC, não projeto da linha de vida. Né? Então, tem que entender essa restrição desse aspecto. E aí eu consigo pensar. E aí a questão que o Pablo falou é muito interessante. Porque nós temos que pensar em medidas para proteção contra quedas, são aquelas que vão evitar a queda. Proteção contra a queda. Né? E nós temos que pensar, prevenção contra quedas, aquelas que vão evitar a queda. Proteção contra quedas, a gente vai ocorrer a queda. Tá? E aí eu tenho que pensar na restrição. O que é restrição? Eu tenho uma laje, o trabalhador vai ter que assentar tijolo na beirada da laje. Acho que todo mundo já mexeu numa obra, já viu um pedreiro assentando tijolo na beirada da laje. Quando eu vou pensar em retenção de queda, eu vou reter a queda, né? Então não existe o melhor ponto de ancoragem é acima da linha da cintura. Nem sempre. Quando eu ancoro, o trabalhador está na beiradinha da laje, eu coloquei o ponto de ancoragem acima da cabecinha dele, ele vai sofrer a queda e ficar pendurado. O Pablo vai ter que ir lá vestir seu cinto e lá resgatar ele, junto com a Liliane. Houve a queda e o cinto o reteu. Né? Agora, restrição contra a queda. Eu pego o meu talabarte, tem 1 metro de comprimento. Vou lá, pego uma trena, vou medir 1,20, 1,30, faço o ponto de ancoragem. Se o talabarte tem 1 metro e o ponto de ancoragem está a 1,30 m, nem que esse cara queira, ele consegue cair. Ele pode vir correndo e pular. Já viu o cachorro bravo, né? Quando ele está amarrado, é a mesma coisa. Ele vai pular, o cinto vai esticar, o talabarte vai esticar, ele vai voltar e não vai sofrer queda. Se ele está lá, ele sente uma tontura, ele não vai cair para fora da estrutura. Ele vai cair em cima da laje. Então, isso é restrição, tá, gente? Eu estou ancorado de maneira que o trabalhador é impedido de sofrer a queda. Exato. Ô, Exatamente. meninas, a pergunta Sim. que não quer calar, tá? Nós temos aí o Jean, o Rafael, a Cristina, que estão ansiosos para que a gente fale sobre o mito dos 100 quilos, né? E aí também já são 20 horas e 23 minutos, por mais que a gente tenha um tempinho a mais aí de live, né? Que é bônus, né? Vamos aí sanar essa dúvida do pessoal. O que vocês acham, hein? Ou a gente deixa Eu vou introduzir esse assunto. Acho que a gente pode deixar, né? Não, só se a gente quiser ser esganado, né, Lili? Aí, poxa vida. Eu tô precisando de mais alguns seguidores lá para compartilhar conteúdo no Instagram, né? Não é que eles me abandonem, não. Né, Wesley? E aí eu vou introduzir esse assunto para o Wesley, eu vou deixar o Wesley comentar.
mas é uma coisa muito interessante na questão dos 100 quilos, e a gente pensar qual é o quanto, né, eu falei que pressão, né, é força sobre área, o quanto o ser humano aguenta. Em vários estudos científicos, né, admitiu-se a tolerância de 12 quilonewtons para a resistência do corpo humano, que é a ruptura que o corpo humano aguenta, sem sofrer uma lesão maior. Como na segurança tudo tem que ser redundante, tudo tem que ter uma margem muito grande de segurança, para que nós possamos, né, praticar a engenharia de forma correta dentro da engenharia de segurança, né, nós temos um limite aí, então, preconizado de 6 quilonewtons com a margem de segurança da ruptura que o meu corpo aguenta. Entendam, pessoal, colegas prevencionistas, não é que eu posso deixar alguém cair até 6 quilonewtons. É a capacidade de ruptura, inclusive, com o meu cinto de segurança, né, ali eu não posso sofrer ali uma ruptura maior que 6 quilonewtons, né? E aí já entra essa questão dos 100 quilos, que eu vou deixar o Wesley poder concluir aí agora. Vai lá, Wesley. A gente tem tantos mitos, né, em relação ao trabalho em altura, né? Tem empresa que o brasileiro gosta do mito, né? Tem empresa que afere temperatura, e aí o técnico de segurança vira enfermeiro do trabalho, vira médico e proíbe, né? Então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado em relação a esses mitos, né? E se policiar e buscar realmente o conhecimento, né? Eu acho que esse é o ponto primordial da nossa live de hoje, em relação a esse conhecimento que o Wesley, o Pablo vem aí trazer pra gente, que vai quebrar muitos paradigmas, né? De muitas pessoas que estão aqui na live. Então agora eu vou deixar com você, Wesley. Peraí, tem que ser a tradicional passada de bola. Peraí, segura aí, Wesley. Peguei. Pessoal, aí a gente tem que pensar isso que o Pablo falou, o peso do trabalhador, o peso, né, que vai vir de impacto, né, isso está relacionado realmente ao equipamento, então o equipamento ele é ensaiado com um determinado teste. Só que vocês têm que fazer o seguinte, você vai pegar amanhã, você vai pegar a ficha técnica, isso geralmente não está no CA, tá, gente? Você vai ter que pedir a ficha técnica dos elementos que você tem no seu sistema, tá? Então, você vai pegar a ficha técnica do cinto, se usa talabarte em Y, você vai pegar a ficha técnica do talabarte em Y, dos dois. E você vai ver lá peso máximo de quanto que é. Então, às vezes está escrito lá, peso máximo de 100 quilos. Então, está escrito trabalhador de 100 quilos, tá? Está escrito assim, peso máximo 100 quilos. O que você vai pensar? A não ser que seu trabalhador, né, trabalhe pelado, tem mais coisa que vai entrar nessa conta. Então, você pensa lá, se está escrito peso máximo de 100 quilos, você pensa lá, o cara vai trabalhar de roupa, botina, capacete, protetor auditivo, óculos, luva, isso tudo some-se 2 quilos nisso. 100 menos 2, 98 quilos. Ah, esse cara também, ele vai subir com um bornalzinho de ferramentas, né? Então, essas ferramentas vão pesar 4 quilos. 98 menos 4, nós já temos aí 94 quilos. Ok. Só que aí, eu tenho que pensar, no próprio peso do cinto entra na conta. Quantos quilos o peso do cinto pesa? Pesa 1 quilo. 94 menos 1, 93 quilos. Agora vamos para o elemento de ligação. Ele resiste 100 quilos? Resiste. Então eu já tenho 93. Eu tenho que entrar na conta o próprio talabarte. Então 93 menos 1 quilo. Imagina que o talabarte pesa 1 quilo. 92 quilos. Então para esse equipamento que suporta uma carga máxima de 100 quilos, eu posso colocar um trabalhador de 92. Agora, se o seu talabarte aguenta 110 quilos e o cinto aguenta 110 quilos, né, carga máxima, eu já posso subir o peso do trabalhador para 102. Só que eu tenho que pensar no ponto de ancoragem também. O seu ponto de ancoragem foi projetado para quanto? Então não é o cinto, que às vezes o cara fala assim, não, é só comprar um cinto para 140 quilos. Tem, gente, eu tenho cinto aqui da Outseg para 140 quilos. Mas ele só funciona para 140 quilos com travaquedas retrátil. Com o talabarte modelo Taurus, se eu não me engano, ele é 100 quilos. Então, o peso máximo nesse cliente é 94 quilos para o talabarte Taurus. Então, gente, eu tenho que conhecer muito bem o meu equipamento. Isso que a análise de risco tem lá. Definir o equipamento adequado. É isso. Então, às vezes, não é o trabalhador que está inapto para o trabalho em altura. O seu SPIC que está inapto para receber o trabalhador.
Tá? Então você tem que pensar, o SPIC é para quantos quilos? Seu sistema de proteção individual contra quedas é para qual carga máxima? Aí você pega um cara de 94 quilos e dá ele um martelete que pesa 10. Tá? Então você fala assim, na minha empresa o peso máximo é 100 quilos. Beleza, aí você dá ele um martelete de 100 quilos, o seu talabarte aguenta... você dá um martelete de 10 quilos, então um trabalhador com 100, mais um equipamento com 10, mais os outros, está dando 112. E seu sistema é para 100, você já superou 12 quilos. Tá, gente? Então você tem que conhecer o equipamento, o seu sistema de proteção individual, para dizer qual é o peso máximo que ele vai aplicar, né? E definir qual é o peso máximo do trabalhador. Então, naquele caso do cara que vai usar o cinto em cima de um tanque de combustível, no paraquedas retrátil, com um cinto da marca X que aguenta 140 quilos, beleza, você pode pôr um cara de 130 lá, que ele vai só abrir e fechar a válvula. Você pode pôr um cara de 130, se o seu SPIC suporta, tá tranquilo. Tá? Eu tive essa análise, a gente está fazendo um cliente e teve cara lá que é 112. Aí a gente está comprando um equipamento que é para 136. Né? Que aí eu tenho equipamento, lá nessa empresa, gente, eu tenho equipamento que tem capacidade máxima de 100 quilos, tem equipamento que tem capacidade máxima de 110 quilos, e tem equipamento agora que vai ter capacidade máxima de 136 quilos. Tá? E aí a gente escolhe o peso do trabalhador, me diz qual equipamento ele vai usar. Espero que tenha conseguido explicar um pouco. Wesley, tem uma coisa que você omitiu aí, não gostei, entendeu? Que é o seguinte, você omitiu o seguinte, que se for eu chegando para o trabalho à altura, provavelmente a empresa vai me dar uma esteira, né, para eu emagrecer, porque eu já estou chegando. Vai lá e depois você volta para fazer o trabalho à altura. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, e uma coisa muito importante para a gente pensar, isso é assunto para um outro momento, né? Pessoal, Lilian, isso é um assunto para um outro momento. O risco adicional para o trabalho em altura. Né? Aqui a gente falou, né, muitas coisas muito proveitosas para o trabalho à altura, né? Agora, o que eu estou indo fazer lá em cima? Aí é uma outra história, né? Talvez esse risco adicional, ele vai potencializar o meu risco de queda, ele vai potencializar... Se eu estiver fazendo a mesma coisa em solo, eu vou tratar de uma forma, se eu estiver fazendo essa mesma coisa em altura, aí é outra história, né? Vamos lembrar aqui, falar rapidinho também do ASO, né? Da habilitação da parte da medicina para esse trabalho à altura, por motivos óbvios. Se eu tenho uma pessoa que tem propensão, tem um problema clínico, né, comprovado, né, e ela, vamos falar assim, de maneira alguma discriminando, isso é uma avaliação médica, né, para o médico e paciente, né, claro, mas se eu tenho uma pessoa que de repente tem um ataque constante de epilepsia, né, hoje em dia a gente sabe muito bem como tratar, não tem, né, problema nenhum, antigamente é muito mito quanto ao epilético, né, essa pessoa talvez não vai ser liberada para trabalhar em altura, eu vou ter um risco adicional ali, vou ter o risco do trabalho à altura, o risco adicional da atividade que está sendo desenvolvida e um risco clínico muito grande, né, então não vamos entrar muito fundo, porque é uma seara de avaliação da medicina, tanto é que tem que vir lá no ASO, né, apto para trabalho à altura. Isso aí. Acho que foi muito bem explanado, né? Todo o conteúdo. Se a gente cair aí a qualquer momento, né? Vamos agradecer todo mundo aí a participação. A gente continua batendo papo aí até a gente cair. Mas sensacional. Vamos lá, agradecer, né, a vocês. Acho que essa foi uma live bem produtiva. O pessoal participou, né, colaborou aí com a gente, fica mais fácil para a gente direcionar os assuntos, embora aí a programação do Wesley, do Pablo, gente, vocês têm que ver que gracinha, esses meninos são impecáveis, tá? Para a condução das nossas lives, mais uma vez uma pena o César não estar com a gente, mas na próxima, né, se Deus quiser, ele vai estar. E aí a gente deixa para vocês, né? Vocês deem sugestões do que vocês querem que a gente fale na próxima live. A gente tem alguns desafios, o pessoal quer que a gente fale um pouco sobre carreira
na área de segurança do trabalho, o que, que a gente tem para falar para os profissionais que estão começando, para aqueles que já estão no mercado, mas que não conseguem boas colocações. Então, eu acho que a gente pode programar aí, né, para falar um pouquinho sobre isso com o pessoal, né? Agradecer vocês mais uma vez pela parceria, pelo comprometimento, pela dedicação, né? São aí especialistas incríveis no que faz, né? Meu beijo grande no coração de vocês. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente aí do início até o fim, pelas contribuições, e a gente vai agendar a próxima aí. Com certeza. Isso Eu aí. também queria aproveitar para agradecer também o pessoal, a participação, envolvimento de todos, né? Espero todo mundo aí e que convidem outras pessoas para a próxima live. E quem está aí, se gostou da live, depois a Lili deve colocar lá no Instagram. Então, fala, pessoal, assiste essa live aqui que é legal, né? Mesmo depois, o pessoal pode assistir, fica gravado. Então, o conteúdo vai estar aí, a informação vai estar aí. Então, a gente vai estar pensando em outras lives, em outros materiais que a gente vai fazer. A gente pode falar sobre carreira e talvez a gente até conte um pouco da nossa carreira, né? Que são diferentes e as pessoas entenderem um pouco dos desafios que a gente passou. Pode ser interessante. E, assim, para finalizar da minha parte, gente, todas essas medidas que a gente está discutindo aqui na live, de gerenciamento de riscos para o trabalho em altura, vai para dentro do PGR. É aí que é o desafio, né? Antes você fazia químico, físico, biológico ali, estava bonito. A altura, você fazia um treinamentozinho, fazia um ASO, uma PR mais ou menos e pronto. Agora não, no seu PGR você tem que definir qual cinto de segurança você vai entregar para o trabalhador. Não é escrever lá, usar o cinto de segurança. Não, é qual cinto que o cara tem que usar. Qual talabarte. Como que vai fazer as inspeções? Quanto vai fazer as inspeções no ponto de ancoragem? Aí vocês vão definir o seu programa de gerenciamento de risco. Já tem próxima data aí, Wesley, de treinamento? Próximo treinamento é no último final de semana aí de agosto. Vai dar, acho que 20... Deixa eu olhar aqui rapidinho no calendário, que eu estou ruim para memória. 28 e 29, tá? O próximo treinamento de PGR vai ser a 24ª turma. Então, sigam lá, pessoal, @inovaengenharia. Inova Consultoria. Inova Consultoria, @Pablo Moreno, _SSMA, para vocês ficarem por dentro aí de todas essas dicas, de todos esses cursos aí com esses especialistas. Pablo? Sensacional, sensacional. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Está aqui a gente de uma forma muito igualitária, de prevencionista para prevencionista. É sensacional essa troca de ideia, tá? Liliane, Wesley, é um prazer estar com vocês, né? A gente vem aqui para a live compartilhar conteúdo, a gente vem com alegria muito grande no coração, com a disponibilidade muito grande para todos os colegas. Esse é um momento realmente muito especial, gente. E assim, estamos aqui, né, querendo sempre compartilhar o melhor com vocês. E sabemos que em outros momentos, ontem mesmo estava numa live de outros profissionais, porque todo mundo tem alguma coisa para aprender com todo mundo. Isso é muito, muito, muito bom. Isso é sensacional. Prazer muito grande. Até a próxima. E gostei aí, né, da questão de a gente falar um pouquinho de carreira e das dificuldades que enfrentamos, né, do que tem que projetamos aí para o futuro, compartilhar um pouquinho dessa trajetória é bem legal mesmo. Eu acredito assim, quando eu formei, né, estava saindo da escola, se tivesse live, se tivesse esse compartilhamento de conteúdo, se tivesse esse network grande que a gente tem hoje, gente, realmente, como seria muito mais fácil, né? Precisamos de valorizar isso. Isso aí. Então, muito obrigada, pessoal. A gente conta com você nas próximas lives. Fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Valeu. Até mais. Até a próxima. Até. Até a próxima.